Mais uma edição do nosso Band News. Ô, Valuzeiro. Oi. Quando a gente entrou, há poucos minutos antes da abertura desta edição aqui do Band News na área, aliás, muito obrigado a você ligado no Dial e também no YouTube, aproveita e dá o like, é uma dedadinha de leve, e a gente fica feliz por aqui. Ô, Valuzeiro, quando a gente entrou, o Daniel Rosa disse assim: mas o Jardim mexeu errado. Se mexeu errado ou não funcionaram as alterações, e por que o Cruzeiro perdeu para o Ceará? E eu perdi ontem, eu só acertei ontem um palpite da minha múltipla da KTO, que foi a vitória do Flamengo. Os demais jogos eu errei todos. 50 Benzão, pilica, irmão. 50 pilica pelo ralo. Por que o Cruzeiro perdeu ontem pro Ceará, Valuzeiro? É difícil, né, HG? Boa tarde, bom dia ainda, né, pra você, pro Thiago Fernandes, pro Elton, pra todos que nos acompanham aqui. Eu não sou a verdade absoluta dos fatos e muito menos do futebol, né? Mas na minha ótica, pelo menos, o Cruzeiro perdeu porque não deixou de fazer aquilo que fez durante as 11 partidas em que ele esteve invicto. O Cruzeiro não é um time que tem o direito de marcar menos o adversário, independente de qual seja esse adversário. O Cruzeiro ontem, nos 30 primeiros minutos, além de fazer o seu gol, numa falha do goleiro, que só acontece a falha por conta da pressão do Caio Jorge, um lance muito similar ao que aconteceu na vitória do Cruzeiro contra o Bahia. Naquela oportunidade, o goleiro do Bahia faz o pênalti, o Caio Jorge até perde a penalidade, mas é um lance muito similar. Naquele momento ele conseguiu fazer o gol, aos 4 minutos. E aí o que a gente vê é o Cruzeiro criando uma oportunidade aos 13 minutos, onde o Cruzeiro desce tocando, o Matheus Pereira faz um cruzamento, o Eduardo cabeceia, o goleiro do Bahia faz uma importante defesa, do Ceará, perdão, Thiago, muito obrigado. Depois aos 16, novamente uma chance muito boa do Eduardo. Você não vai conseguir fazer 4 gols todos os jogos, como o Cruzeiro fez contra o Sport, contra o Grêmio, contra o Juventude. Nem 3 gols contra o Bahia, como fez o Cruzeiro contra o Bahia. E nem 2 gols contra times bons, como fez o Cruzeiro contra Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro, aos 30 minutos, está vencendo o jogo no Mineirão. É muito bonito ver o Cruzeiro indo para cima do adversário, tentando criar oportunidades. Mas em um time que está claramente sentindo, na minha opinião, a sequência de jogos, faltou ao Cruzeiro, na minha opinião, ter a maturidade de fazer o Ceará sair da sua estratégia. Eu discordo do Jardim quando ele fala na coletiva que no segundo tempo o Ceará resolveu jogar mudando a estratégia. Eu não acho que o Ceará, e isso eu não estou desrespeitando o Jardim nem dando a entender que eu entendo de futebol para discutir com ele. Eu só acho que o Ceará não mudou a estratégia. A gente tem que lembrar como é que surge o primeiro gol do Ceará. Uma bola dominada pelo Cruzeiro na defesa, um erro de passe do Fagner, o Ceará desce, o Lourenço acaba conseguindo fazer um chute e é o escanteio. No escanteio há uma falha de marcação do Lucas Silva e o Galeano de 1,69 m consegue fazer o gol de cabeça. O Cruzeiro volta para o segundo tempo, querendo acelerar o jogo, mas querendo ansioso. ter uma pressa desnecessária. E como surge o segundo gol do Ceará? É um escanteio para o Cruzeiro. Quanto tempo a gente não viu o Cruzeiro em um lance desorganizado, como é o lance do segundo gol? E o Lucas Silva tem a possibilidade de matar esse lance, não mata. Novamente o jogador do Ceará faz o cruzamento e do outro lado chega novamente o Galeano de cabeça. Eu acho que o principal, HG, é o seguinte para a derrota de ontem. Cruzeiro é um time que não pode se dar o direito de relaxar, de marcar menos. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Ceará que esteve no Mineirão. O Cruzeiro como nível marca... de concentração ontem? Entendo que faltou um nível de concentração. Acho que você perde o Christian, não valor. Não, mas o Cruzeiro não é um time que depende do Christian, Thiago. Eu acho que defensivamente depende muito. Muito, Thiago. Foi onde falhou. Ele ajuda, mas não é. É o coletivo, gente. Eu repito, eu vou discordar dos amigos, porque os lances em que o Cruzeiro toma gol, ele era o detentor da posse de bola. São lances gerados através de falta de concentração e de atenção. A falha do Fagner, a não marcação correta do Lucas Silva dentro do escanteio. O segundo gol é um lance de escanteio.
onde o Cruzeiro toma um contra-ataque. Então eu acho que o Cruzeiro falhou no nível de concentração, o Cruzeiro falhou em, de repente, chegou aos 30 minutos, cara, eu quero continuar produzindo oportunidades. O Cruzeiro não tirou o Ceará da zona de conforto dele em nenhum momento. Gasta a bola. Faça com que os caras corram no Mineirão atrás de você. Mas você sabe que eu acho que tem Você não vai conseguir, HG, só para finalizar, se impor sempre. Não vai. Por questão de cansaço, por questão de um dia tecnicamente você nem está bem. Eu nem acho que foi o caso, porque, repito, até os 30, o Cruzeiro poderia ter feito 2-3-0. Mas faltou maturidade ao Cruzeiro de entender o seu momento físico e de entender que estava à frente no placar. E é claro, o Cruzeiro chegou onde chegou neste campeonato, marcando firme todos os adversários. Ontem faltou concentração e o Fabrício Bruno, para mim, é o maior exemplo disso. Um cara que marcou vários atacantes e se irritou ontem, com todo respeito, com o Pedro Raul. Sabe que eu vou pegar aqui um recorte de 2 jogos que me chama a atenção essa questão do nível de concentração. O nível de concentração do Cruzeiro caiu exatamente contra 2 adversários que a gente imaginou que o Cruzeiro não perderia pontos para eles. Corinthians e Vitória. Não, o próprio Vitória. Mas Vitória Ceará. Mas o Vitória tem uma situação muito atípica, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, mas eram jogos que a gente não imaginava que o Cruzeiro pudesse perder pontos. Pro Corinthians, eu sinceramente até achei, falei, o Cruzeiro vai ganhar e tal, mas você perder 2 pontos, trazer um ponto da Arena Corinthians pra cá, não achei que era pra lamentar, eu já falei isso 200 vezes. Mas essa oscilação nesse nível de concentração e tal... Eu não acho que contra o Corinthians tenha acontecido. Não, contra o Corinthians eu disse que não. Tá, eu acho que contra o Corinthians foi déficit técnico. Pra mim, Vitória e ontem o Ceará. Só que eu acho que essa concentração não cai se é um jogo contra um adversário que é melhor. Eu também não oscila. Não. Então, assim, mas o Cruzeiro não tem esse direito. Um certo desdém ontem com o adversário, não sei. Mas, eu não acho. Mas acabou isso acontecendo e o Cruzeiro perdeu para o Ceará. E detalhe, chegou a tomar 3 gols do Ceará, né? É que um foi anulado. Chegou a tomar 3 gols do Ceará. Então, isso é importante. Foi uma derrota importante ontem para o Ceará. Ô Everton, na quinta-feira eu falei a respeito da condição física do Cruzeiro, deu uma diminuída na partida contra o Corinthians. Eu achei que o Corinthians, a pressão do Corinthians, ela se deu a partir da parte física. Ontem também, aí a partir do segundo tempo, eu não estou justificando a derrota do Cruzeiro por causa da parte física, mas eu acho que é um ponto que tem que ser olhado e parece que o Leonardo Jardim tem se preocupado bastante com essa questão da parte física. Os jogadores que ficaram de fora, eu acho que o Valu depois vai ter informações sobre os 2 atletas. Eles não ficaram sequer no banco, o William e o Christian. Você sabe o motivo, assim, do que levou? Qual foi a explicação? É a gestão de minutos. Eles não tinham condições de contribuírem nem com 20 minutos. Nem com 20 minutos. Então, ou seja, é um cuidado com a parte física. Quando a gente vê o jogo contra o Corinthians, o jogo agora contra o Ceará, e são 2 atletas que se entregam demais, muito, para a marcação e para o apoio. São 2 jogadores que fazem muito isso. Eu não entendo que assim, o Cruzeiro sentiu a ausência do Christian, mas o que temos destacado continua na mente aqui, a gente tem falado, direto a gente fala, o Cruzeiro é o coletivo, entra um jogador, sai outro, a equipe do Cruzeiro ainda continua rendendo dentro de campo. Então, eu não posso simplesmente, porque ontem não deu certo, a gente pegar e falar assim, foi porque o Christian, porque não tinha o William. Não, porque é futebol. É futebol. E a gente também precisa analisar pela ótica do Ceará. Não é sempre que a gente olha um jogo e fala assim, o Cruzeiro perdeu porque o Cruzeiro não jogou nada. Não, eu concordo com o Valu. O Cruzeiro, ele criou para pegar e fazer 2-0 com 30 minutos do primeiro tempo. E não fez. Vamos olhar agora pela ótica, analisar o Ceará. O Ceará fez um grande jogo. O zagueiro deles, eu esqueci o nome do zagueiro, fez uma partidaça. O zagueiro que ontem jogou pela equipe do Ceará, é nome composto. O William Machado? Como que chama? William Machado. O William Machado fez uma partidaça. Eu posso também olhar pro adversário e pegar e apontar as qualidades do outro adversário. E o jogo de ontem perdeu, porque é isso, gente, é futebol.
Uma hora isso ia acontecer. O Cruzeiro estava vindo de 16 jogos no acumulado entre Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, sem perder. Vinha 12 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perdia desde o dia 20 de abril, que foi o jogo contra o Bragantino. Pô, isso é muito. No Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Não perdia há tanto tempo. Então, pô, temos que entender que isso é o futebol. Eu não acho que existe terra arrasada, eu não acho que tem que começar a caçar as bruxas. Eu acho que tem muito torcedor do Cruzeiro, a gente olhando por rede social, que está extremamente preocupado com o time, inclusive com o elenco, para a temporada. Pô, eu tava aqui semana passada elogiando e a gente já disse, gente, o Cruzeiro, o Pedro Júnior esteve aqui na Band, bateu um papo com a gente lá nos Donos da Bola e falou, estamos de olho no mercado e vamos em busca de 2 atacantes e de um zagueiro. Ele falou, ele vai cumprir. Mas eu acho que é preciso celeridade. Isso vai acontecer. Essa semana vamos completar 3 semanas. Isso vai acontecer. Mas precisa de ter uma celeridade. Ok, Valor, eu entendo o torcedor pedir, querer não é o torcedor que pede, acelerar. O campo está começando a gritar. Tá. É isso. Mas eu acho que não existe terra arrasada na derrota do Cruzeiro. Não, o time passou a ser sem vergonha a partir de ontem. Não, Elton, não tem outro jogo. Até eu li aqui pra você. O time passou a ser sem vergonha a partir de ontem. Quer dizer, durante 11 jogos, quando disputou 33 pontos e conquistou 27, era um time com vergonha. Aí perdeu a sequência invicta. Eu entendo a frustração do torcedor, porque ele não imaginava que essa sequência fosse ser quebrada contra o Juventude ou contra o Ceará. Não faltando com respeito a essas equipes, mas a gente está falando de um Cruzeiro que ganhou de Bahia, de Flamengo, de Palmeiras, dentro do Mineirão. E só para completar, Thiago, rapidinho aqui, ontem, quando a gente fica muito claro, quando eu digo que precisam... Para mim, o Cruzeiro não perdeu ontem por conta de não ter reforços. Eu já falei os motivos, para mim, que levaram o Cruzeiro a perder, a falta de uma marcação firme, como tem feito em todos os jogos, e o entendimento de... Hoje não é dia que vamos conseguir ganhar de 2, 3, 4-0. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio, que o Cruzeiro deu 4-1 aqui no Mineirão. O Flamengo ganhou de 1-0. São 3 pontos. Faltou um pouco de maturidade à equipe de entender o momento físico e do que se tratava o jogo. Você acha que deveria ter dado uma segurada? Não, esperado mais o Ceará? Não é esperado. Você descansa com a bola nos pés, Elton. Eu não vi ontem, em momento algum, o Cruzeiro ter a bola nos pés e trocar bolas de maneira um pouco mais lenta. O Ceará não deixava, Balu. O jogo não teve isso. Não, o Ceará não pressionou o Cruzeiro. Opa, não? Desculpa, eu vi outro jogo então. Você tá falando marcação alta? Não pressionou. Como não, Balu? Não pressionou, Usou a mesma arma que o Cruzeiro não teve isso. Não teve. Eu vi um outro jogo diferente de você. Faltam peças também no Cruzeiro. Não que o elenco seja ruim, o elenco é bom, a gente já falou, mas tem algumas peças que ainda não estão 100%. E até o elenco é bom ou muito bom? Eu acho o elenco muito bom. Só que, por exemplo, o Marquinhos ontem não entrou bem. E é uma opção que o Cruzeiro... Mas o que você espera do Marquinhos quando ele entra, ele entra no jogo? Ele tem que fazer o mínimo. O mínimo é fazer o que o Christian faz em termos de marcação. E ele já fez outras vezes, né, Thiago? É fazer o que o próprio Wanderson faz em termos de criação e de marcação. O torcedor pega muito no pé do Wanderson, porque o Wanderson não é o cara que vai ter os melhores números. Ele não terá. Ele não terá os melhores números nesse time do Cruzeiro. Mas ele te entrega, em termos de solidariedade, não sei se é bem essa palavra que eu quero usar, mas é um cara voluntarioso. É um cara que se entrega dentro de campo. Ele vai te entregar várias coisas em campo. Ele não vai te entregar uma assistência perfeita, 2, 3 gols, mas é um cara que se entrega dentro de campo. E quando o Cruzeiro perde o Christian para ter o Eduardo pela direita, isso, para mim, faz com que o time caia. Nitidamente. Mas não vinha acontecendo. Mas aconteceu ontem. Essa queda não vinha acontecendo. Aconteceu ontem. Mas não é uma referência. Porque você pegar um recorte no jogo. Então, o Eduardo não é o seu jogador que vai te manter regularidade. O Christian te mantém regularidade naquela posição. Então, hoje, faz falta ao Cruzeiro. Alguns jogadores fazem um pouco mais de falta a esse time. Porque quando você perde um ou outro em algumas posições, você não sente tanto. Você tem o Fagner ou o William na lateral direita, não sente tanto. Você tem o Gabigol jogando de camisa 10 do Matheus Pereira, ou até de centroavante, você não vai sentir tanto. Por melhor que sejam as fases do Caio Jorge e do próprio Matheus. Mas você tem um cara diferenciado e que consegue te entregar. Mas hoje, a principal lacuna desse elenco é a questão das pontas. O Cruzeiro precisa, urgentemente, desses jogadores. E eu tô com valor nessa. Eu acho que, não pela torcida, mas
pela necessidade de fato. Ontem gritou, ficou nítido. Eu não acho que ontem perdeu por falta desses pontos. Eu acho. Não, eu não acho. Eu acho que quando você tem caras que possam entrar e manter esse nível de marcação, essa recomposição. E eu acho que precisa. Mas não tem no grupo? Mas ontem... Thiago, não tem no grupo? Não tem. Era pra ser o Marquinhos. O Marquinhos é esse cara. Então, mas aí depois ele foi fazer a lateral esquerda, né? Sim, mas é porque o Marquinhos ontem não tava bem, né, gente? Exato. A gente viu E o Marquinhos ontem que não foi bem. Acontece. Sim. Contra o Juventude ele conseguiu ajudar. Mas aí é um ontem problema, não. que você tem o Marquinhos que não tá bem, você tem o Eduardo que não tá bem. Nesse dia você tem outros dois pontas, outras duas opções, você vai buscar. Esses dois pontas precisam Por isso ser, que eu pra acho que mim... existe essa necessidade. Não, existe, Thiago. Eu tô completamente de pra mim, acordo. isso é o que explica o Cruzeiro ontem não conseguir... Não, eu não acho que... Fazer o jogo dele. Não, eu acho que... Eu respeito, mas eu acho que são outros fatores. Qual é o fatores. Cruzeiro normal que nos acostumamos? O Cruzeiro que bateu o Juventude e o Grêmio ou que perdeu pro Ceará? Não, o que bateu o Juventude e o Grêmio. Então, assim... Mas a análise é em cima do jogo de ontem. Ok, mas eu acho que tem dias que os jogadores não vão render. Ontem, por exemplo, o Caio Jorge fez o gol, mas ele não fez uma grande partida. Elton, e nesses dias você não pode ser frouxo na marcação. Eu não acho que foi frouxo na marcação. Claro que foi, é só você pegar e olhar os gols, claro que foi. Foi um dos problemas. O primeiro gol é um absurdo. O Ceará difuntou muito o jogo do Cruzeiro por dentro. Não vejo nada disso. Dificultou muito o jogo do Cruzeiro por dentro. Deu uma espera. Pô, resenha paralela aqui fica difícil. Não, é sobre a mesma coisa, irmão. Até pra te ajudar. Qual que é? Sobre o Cruzeiro. Não, tô pedindo ajuda, tô brincando. Tô pedindo ajuda sua, não. Pô, segunda é um dia bom demais. Não, porque eu acho que espelhou, dificultou o jogo do Cruzeiro por dentro, não conseguiu criar, porque por dentro não conseguia. Não conseguia. Mas olha só, defensivamente no segundo gol usou o mesmo veneno com o Cruzeiro. O cara não pode aparecer sozinho. Ficou não. Teve nada, você assistiu outro jogo, Não, peraí. Não, eu respeito, mas eu vi outro jogo. Não, mas o fato de você ter visto outro jogo, você viu um jogo diferente. E tá tudo bem. Não, e tá tudo bem. Não, Thiago, isso aí você tá colocando. Você viu outro jogo, eu achei desrespeitoso, tá tudo bem. Aí é problema seu que você acha. Então, assim, pra mim, foi o mesmo antídoto, tá bom. Dificultou o jogo por dentro e o Cruzeiro não conseguiu achar exatamente... Você tá equivocado. Mas tudo bem, né? Você tá equivocado, o Valu tem razão nessa, embora ele tenha sido absolutamente grosso comigo, não tenha respeitado a sua opinião, você tá equivocado. Não tem problema, foi o jogo que eu vi. 100% equivocado. Foi o jogo que eu vi. Agora, por isso que você pode falar de um número interessante. Você faz parte daquela turma que quer torcer pra tese. Não, mas não é tese, é o que aconteceu. O que aconteceu o quê? Não aconteceu nada disso que eu tô falando aqui. Eu discordo de você. Você pode discordar, mas dizer que não aconteceu... Eu acho que isso não aconteceu. Como não aconteceu? Na minha visão não aconteceu, nós temos visões distintas. Não quer dizer que a minha seja a correta. Eu abri o meu comentário falando isso, inclusive. Pra mim foi o contra-veneno. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não vi o Ceará pressionando a saída de bola do Cruzeiro, jogando em transição rápida. Eu não vi isso, desculpa. Isso teria sido contra-veneno. Você não viu o Ceará em momento algum jogar em jogou em transição rápida. Isso, no escanteio do Cruzeiro. Não, no segundo gol. Isso, no cruzamento da esquerda. Foi o escanteio do Cruzeiro. O Cruzeiro detinha a posse de bola nos dois gols que tomou, gente. Mas nesse aí tá tudo bem. Eu não tô querendo... Quantas vezes o adversário tem a bola, o Cruzeiro vai lá, toma, faz a transição e ganha o jogo. Mas quantas vezes o Cruzeiro faz isso numa partida? Não, tá tudo bem. Mas faz, no lance do segundo gol, mas faz. O Cruzeiro já ganhou jogo assim. Quem tava na lateral esquerda naquele lance ainda era o Kaique, sim. Ali ele tinha que estar no Galeano. Não, mas aí, Thiago... Eu entendo que é um contra-ataque. É o contra-ataque, o Vidalba tá chegando. Mas o lance... o Jardim, ninguém é obrigado a concordar com o Jardim, eu inclusive discordei dele quando ele acha como HG, que o Ceará, no segundo tempo, saiu pra jogar. Eu não acho que o Ceará saiu pra jogar. O Jardim. Não, então eu e o Jardim estamos errados. Não, eu tenho o direito de discordar. Ele erra também, né? O Jardim, você tá sabendo, eu tenho o direito... Eu e o Jardim estamos errados, desculpa. Quem chamou o Jardim de papa aqui não fui eu. Então eu acho que o Jardim pode... Eu posso discordar do Jardim, do Cuca, do Guardiola, eu posso discordar. E não quer dizer que eu esteja. E não quer dizer que eu esteja certo. Eu não acho que o Ceará saiu pra jogar em momento algum. Eu acho que o Cruzeiro convidou o Ceará através dos seus erros em 2 lances onde a marcação foi extremamente frouxa. Algo que a gente não via desse Cruzeiro. Eu acho que a grande lição de ontem para os jogadores é, independente do adversário, não podemos marcar fofo. Ponto. Porque esse time, quando deixou de marcar fofo,
conquistou 27 pontos em 33 possíveis. E não vai ser possível, mesmo o Ceará, com o Mineirão com 52 mil pessoas, não vai ser possível. Às vezes você não vai conseguir fazer 2, 3, e aí é valorizar. Onde você saiu na frente, gastar mais a posse de bola. Não é feio você não atacar o tempo inteiro, não conseguir, por conta de cansaço, por conta de um dia tecnicamente não feliz. O Cruzeiro precisa de aprender a ganhar de 1-0 também. Ponto. Mas você tem que entender também, Valuzeiro, que do outro lado, com toda a limitação, o Ceará faz um bom trabalho, o Léo Condé faz um bom trabalho. E ontem, se você me dizer que não amarrou o jogo do Cruzeiro ontem, principalmente pra mim o Cruzeiro perdeu pelos próprios erros ontem, pela marcação frouxa. Você pode achar o que você quiser. É apenas a minha visão. É apenas a minha visão. Não tem só um time jogando, não. Você tem o direito de ter a sua opinião. Não interessa se é superior, minimamente. Se ele marcasse minimamente mais firme, nós não estamos falando de um Ceará que saiu. Não é se minha mãe tivesse bigode, é porque nós não estamos falando. Não, você está incomodado, sabe por quê? Porque você preparou capa, cetro, coroa e não usou ainda. Então você tá meio pistolinha. Mas você acha que eu tenho que usar na 16ª, 17ª rodada? Não, você que falou. Quem mandou separar o material ali pra usar sexta-feira? Não tô sabendo o que você tá falando. Ah, não tá não? Então tá rindo por quê? Dormiu com o o Bozo? Quem tá rindo é você. Então que a coroa lá na redação era sua, eu fiquei usando ela, brincando com ela. Ganhou no McDonald's? No McLanche Feliz? Não, eu só vou na Evan. Legal. O que você ia falar, Daniel? Fala, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta. Qual que seria a solução, então, pro Cruzeiro manter a intensidade de marcação? Ajustar, o que é só pegar e assistir e trabalhar em si. Precisa de mais peças para mudar o estilo de jogo. Para mim, o Cruzeiro precisa de mais peças. Ontem não faltaram peças, na minha opinião, tá, pessoal? Que não é a verdade absoluta. É só a minha opinião, mais nada. Precisa de mais peças para quê? Para mudar, para criar mais alternativas com relação a adversários. Quem tá ontem, e só para falar o seguinte, você não concorda com isso? Claro que precisa. Sim, então, claro, eu acho que mais do que variar o jogo. Vamos lá, o Jardim fala que são quantos que ele conta? 17. 17. Tá, ontem, evidentemente, como todo time, escalou 11, correto? Isso. Entraram 4, tá bom? Bolassi, Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol. Ou seja, subiu para 15. Os menos 2, o William e Christian, fizeram falta. Sim. Fizeram falta. Não tô falando que foi uma derrota nem dava pra usar todos, isso, mas então, fizeram o Cruzeiro falta. precisa de transformar 17 em 20. Como é que vai transformar isso? Com reforços. Porque você tem, por exemplo, ociosos hoje no banco de reservas. O Wallace Gamarra e Lautaro. O Lautaro é um cara de velocidade, gente. Você tá num jogo que você tá precisando... O jogo de ontem caberia ele, Valor? Caberia se ele fosse utilizável no Cruzeiro. Já chegou-se à conclusão que não é, na minha opinião. Como que tá a minutagem dele? Você tem isso de cabeça? Não, eu pego aqui. Eu não sei nem a última vez que o Lautaro entrou em campo dentro do Campeonato Brasileiro. Então tá claro. E o Jardim fala um pouco na coletiva. Para chegar, jogadores precisam de sair. Hoje são 30 no elenco. São 30. Ele não quer trabalhar com 33, 34. Então... Também, acho que teve um recado, ele até falou o seguinte, foi-se falado nas últimas semanas de trazer jogadores, eu gosto de trabalhar de uma outra maneira, ou seja, ele gosta de trabalhar com mais silêncio, né? Mas o Cruzeiro em todos... Não, peraí, o Cruzeiro tem trabalhado em silêncio. Não, é porque o Pelaipe na Vitória Cup fala que até o jogo contra o Grêmio, Thiago, chegaria um reforço. E o jogo contra o Grêmio já ele passou. Ele não chega a dar exatamente o prazo. Ele fala ele fala. Eu lembro, eu vi isso. Pois eu assisti então a transmissão. Ele fala e o Jardim, para mim, na coletiva, deixa claro que o jeito dele trabalhar é outro e deixa claro também que precisam de sair jogadores para chegar. Que ele fala, eu não quero trabalhar com mais que 30 jogadores. Então, mas aí ele hoje é o cara do futebol no Cruzeiro. Mas ele não dá, ele não pode fazer tudo dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um departamento, então, passa por ele, mas não é ele. Ele não tem um departamento de scout com o Joaquim Pinto negocia, agora, com o Pelaipe para conversar. Então, e a gente tem que a gente tem que lembrar, tem muito torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro tá devagar, porque essa semana já vão se completar 3 semanas. Mas é só importante, o torcedor tem o direito total de achar que tá lento, que tá devagar. Eu acho que agora precisa de subir o tom da velocidade a partir dessa semana, até para o Cruzeiro conseguir aproveitar antes da virada, quando o Cruzeiro jogar contra o Santos, antes dele começar o retorno contra o Mirassol, o Cruzeiro vai ter uma semana livre, exatamente por conta de estar eliminado da Sul-Americana. Então o Cruzeiro vai ter uma semana que times que estão na Sul-Americana e Libertadores não vão ter. Eu acho importante
e quase fundamental que o Cruzeiro consiga trazer, se não a totalidade dos seus reforços, alguns reforços para poder aproveitar essa semana antes do Mirassol, que é uma semana, repito, que o Cruzeiro só vai ter exatamente por conta de ter sido eliminado da forma que foi na Copa Sul-Americana. Então, não chegaram reforços também, duas situações acabaram dando na canela do departamento de futebol. A do Matheus Gonçalves, que o Flamengo roeu a corda, e a do Jeremy Sarmiento, que já estava tudo acertado com o Brighton, o jogador que roeu a corda. Então assim, mas eu acho que é momento de subir a velocidade e do departamento de futebol conseguir dar ao Leonardo Jardim até essa semana de trabalho antes, bem na virada do turno. O Cruzeiro tem um privilégio de ter isso, privilégio que só vem, evidentemente, por conta da eliminação vexatória. Vai falar, mas antes eu preciso falar de mapa do carro. Você que tá ligado no programa, atenção, atenção. Tá ligado no Dial ou no YouTube, quer comprar um carro. Aliás, quiser comprar, nós temos também. Que a Festiva é do grupo Mapa do Carro. Mas, se você quer vender o seu carro em até 60 minutos pela melhor oferta, lembrando que ele pode estar, de repente, financiado ou com débito, não muda nada. A gente consegue vendê-lo em até 60 minutos pela melhor oferta. O pagamento é feito à vista, com toda a comodidade, com toda a segurança e toda a parte burocrática por conta da Mapa do Carro. Então chama agora no 991798000, 991798000 ou acessa aí mapadocarro.com. Repito, 5 andares de uma estrutura fenomenal aqui na entrada do Buritis, na Mário Werneck, para te atender. Se quiser visitar nossa loja, faz contato aí, agenda a visita 991798000, nossa loja não, nossa estrutura, 991798000 ou mapadocarro.com, Eltinho. Sobre o Lautaro Dias, a última partida dele foi contra o Union pela Sul-Americana. Ele jogou 67 minutos, ou seja, ele foi titular naquela partida. De lá pra cá são 6 jogos à disposição do Leonardo Jardim e ele não jogou. Lembrando que ele tem 4 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro e isso pode indicar que o Cruzeiro está buscando um mercado até mesmo interno para ele. 2 jogadores que eu imaginei, que não aconteceu pelo menos por enquanto, que o Jardim também fosse recuperar, exatamente ele e o Wallace. Mas eu acho que o Jardim não vai queimar fosfato. E nem o Wallace. Porque 6 jogos seguidos sem entrar? Nem o Wallace. O quê? O Wallace não saiu porque ele não quis. O Wallace... Elton, agora eu posso falar, nossa. Desculpa. Ontem é um jogo que você tem seus 2 volantes, estão pendurados. O Lucas e o Romero estão sim sentindo demais. E não vem fôlego no... O Lucas sai e entra o Matheus Henrique, que tem qualidade pra caramba, Thiago, mas só tô falando... Tá voltando sem Você ritmo. Entende? Jogou dia 9 de abril. Mas semana passada você falou que acreditava na recuperação do Wallace. Não, pelas mãos do Jardim, eu joguei a toalha pro Wallace. Faz muito tempo, não é de agora, não. Eu não duvidava, mas... Hoje você já duvida? Já duvido, pelo comportamento do próprio Jardim. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça o que você quiser comigo. Pergunta de resultadista para resultadista. Os 2 resultados, o empate e a derrota, mudam a forma de análise, assim, em geral? Claro que mudam, olha o valor. O resultado que influencia? Não, ele perguntou a sua opinião, Thiago, não perguntou para você. Não, então, eu só te apontei como exemplo. Mas eu falei que claro que mudam, olha o valor. Não, eu não sou resultadista como vocês. Mas você ele não me colocou na conversa. avaliando de acordo com o resultado. Não, eu tô avaliando o jogo de ontem. O resultado que é o que a gente tá falando. Interfere em toda análise. Toda e qualquer análise. Não tem como. Se interferisse, eu falaria que o Cruzeiro precisa de mudar. Eu não falei aqui que o Cruzeiro precisa. Eu não falei aqui que o Cruzeiro precisa mudar radicalmente seu estilo de jogo. Falei? Não. Então o resultado não está interferindo na minha análise. Cara, sobre o Wallace... Eu falei que o Cruzeiro precisa de ajustes. Só. É porque vocês querem, né? Então, é a vontade de vocês. Lá no fundo do seu eu. É a vontade de vocês, então... Aqui. Nós não apontaríamos problemas. Você tá mal hoje. Nós não apontaríamos problemas sem uma derrota. Você tá meio Lautaro hoje. Não, eu tô meio Wallace. O Wallace nos últimos 5 jogos jogou só 15 minutos. Só 15 minutos. E nesse período, contra o Juventude, ele acabou fazendo a 7ª partida. Então aí, se seriam 2 jogadores que o Cruzeiro poderia colocar no mercado aqui, brasileiro, só virou um. É que o Wallace não queria sair. Tem essa também. Então, o Wallace deixou claro isso pra gestão agora? Do Matos, pra gestão do Jardim, pra gestão do Pelai, pra todo mundo. O Wallace deixa claro, eu não quero sair, então não tem como, cara, não tem o que fazer. Assim, vai, mas não vou. Mas vai ser bom pro jogador? Pro jogador? Entende que sim, Elton. Mas aí... Então, eu também acho que não, mas eu tô assim... Você consegue entender isso? Se a gente tá tratando da cabeça do que o cara pensa, ele entende que aquele consegue ser recuperado. Ele entende que aquele vai
deslanchar Cara, em ainda. 5 jogos, 15 minutos, Eu olho gente. todo dia pro outro lado da Raja Gabala e penso, eu posso sair dirigindo E aquele você vai. carro. Eu não vou nunca. Vai. Opa, calma. A palavra tem Você poder, não irmão. sabe. Nem, Ó, cara, até nem desolei o o que você Corsinha. falou. O Corsinha vai virar placa preta na minha mão e tal. Calma, Deus já me você deu não bastante, tá sabe. tudo Você certo. Mas não Não, contenta, não. não, Deus não. quer te dar Não, mais, eu contento. irmão. Não, eu falo assim, Ele quer pode te dar- não, dê a não, outros não. mais necessitados, Não, sim, Deus. também. Beleza? Mas Que eu tô muito esquece nós, não. satisfeito. Não, eu só quero dele, eu só quero saúde e proteção contra a inveja. Não, dê a todos, o mas que não esquece tem de nós gente também, não. invejosa é uma coisa Com uma absurda. Porsche é churrasco toda semana. Não Tem tem ilusão, gente né? invejosa nesse Esse é planeta. boa, Eu só vai peço ter. proteção e saúde. Tem um torcedor aqui no chat aqui. Nossa, eu lembrei que o Elton sugeriu o Wallace pro Atlético. Cabe lá, viu? Cabe lá. Não tá jogando no Cruzeiro, Não. mas tem capacidade. Eu, Com o tio, Alexander, eu acho que joga não. lá. Titular Absoluto. Com o Deixa eu só Alexander, responder. eu acho que não, hein? Só responder ao Felipe aqui sobre, sobre o Christian e o William, o Felipe. O Christian, o desgaste mesmo, e o William sentindo também. a contusão ainda do jogo contra o Grêmio. Né? Então ele ainda segue sentindo aquela contusão. Por isso, eles não jogaram. Sim, uma lesãozinha. Uma sentiu. pancada do Não, Kahneman. pancada. Eu tô querendo lembrar. É, o porque Kahneman eu chega quero- chutando, né? Aquele ali, Continua inclusive, sentindo, por isso ele ficou fora você do jogo colocar ontem. a mãe na Não foi frente, só ele chuta desgaste, também. não. Porque a princípio foi informação, até confirmei agora no Pancada. Cruzeiro aqui, que tinha sido só desgaste do William dando uma pancada no jogo contra o Grêmio. Kahneman. Ele ainda continua Lamento, porque sentindo. ele faz diferença demais. E era jogando importante na ter, ponta. e era importante ontem ter o próprio William, né? Porque o Fagner não fez uma boa. Foi a pior partida do Fagner ontem com a camisa do Cruzeiro. Aliás, ele fez uma falta que ocasionou a expulsão do cara, que era falta. Isso, ele voltou. Até eu Ele que viveu sou- alguns momentos do Não, isso é Evil virilidade, Fagner. irmão, Não, isso é ele virilidade. ontem encarnou o Evil Não, Fagner. não, para com sim, isso. sim, encarnou. Isso é tentativa de- Encarnou. ele chegou atrasado, ele Não. não foi maldade. Ele fez algumas. Ele fica parecendo Ele que é fez maldade algumas do cara. coisas. Isso, o cara faz isso na maldade. Ele Foi com o encarnou- joelho esquerdo. Não, Foi peraí, com o vocês joelho acham- esquerdo. Gente, vocês acham que o Fagner deu carrinho no cara pra pegar a bola ou pra pegar o cara? Pra pegar a bola. Pra pegar o cara, porque a bola tava fora de que disputa. não, Valu, pelo amor de Deus, por isso aqui ele não pega a bola, bom, velho. tá bom. Não, você acha que foi na maldade? Não tem cabimento. Não, ele foi pra fazer a falta. A Ele falta foi é um pra minuto. fazer a Não, falta. ele foi Ele pra foi pra pegar fazer a Não, falta. foi pra pegar a Errou o bola. tempo Não da tô falando bola, de gente. maldade. Ninguém vai na Ele não, maldade. ele não foi pra Lógico. quebrar o cara. E Não, não é foi isso pra que eu- quebrar. não foi Ele pra foi pra fazer fazer. falta. Foi. Foi pra fazer a Não foi, falta. porque ali ele sabia que se fizesse a falta, tomava amarelo. E foi falta, aliás. E foi falta. Aliás, foi falta. Embora eu sou um grande defensor do Fagner, porque eu E, adoro aliás, jogadores. como tá preguiçoso como pra Fagner, apitar o senhor Felipe Rafael Claus. Melo, Impressionante. Ah, assim, ele tá mais preguiçoso do que o Marcelo de Lima Henrique. Mas sabe o que eu não achei Porque o mal? Marcelo de Lima Henrique é velho, pelo Preguiça. menos, né? Preguiça. Mas eu Pior não que achei não é mal velho. ontem, não. Não, é velho, mais velho. Mas você Mas achou com mal? os outros hábitos, tá. Klaus, péssimo. Não interferiu nada no jogo. Mas Não achei mal ontem, muito não. preguiçoso. Não, Eu ainda acho- Aqui, um jogo daquele é preferível não ter o juiz. Deixa o pessoal do Com, VAR apitar. com todos os problemas, Muito ainda preguiçoso. acho o nosso melhor árbitro. Assim. O Klaus. O que apitou ontem Boa no sorte. jogo do Com Atlético também toda a gosto. ruindade. Ah, não, eu não gosto não. O Abate? O Abate, nossa, meu Deus. Livre. Não, ele é bom, Ele é ele é muito bom. teatral, cara. Isso Deixa é eu um ler, problema dele, mas ele é preciso bom ler aqui 2 superchats aqui, um do Walter Ramos, mandou aqui 5 pilica. Futebol é assim, por mais que o time esteja encaixado, haverá jogos que não vai conseguir ganhar. Futebol é assim, o time segue encaixado, também acho. Também acho. O Cueca de Cueca de quê? Cueca de Carrapato Ô, boa, hein? mandou mais 5 pilica aqui. A Demora está esbarrando na dificuldade de não ter executivo de futebol. Pelaipe, Pedro Júnior não tem este perfil. Não, Pelaipe tem. Desculpa. Fala o Cueca de Carrapata que mandou aqui. E o Pedro Ribeiro. O Lucas Silva foi muito mal ontem. Os 3 gols foram em cima dele. Time muito displicente. Os gols foram de erros do time. Mas o Ceará fez um grande jogo. O Ceará, gente, faz uma campanha superior à do Pimpão Fortaleza, né? E bem superior, inclusive. Faz uma campanha boa. Com toda a limitação que tem de grana, consequentemente, se esbarra na montagem do elenco. Sinceramente, que faz uma boa campanha. Olha aqui, vamos para um intervalo rápido aqui, ô Daniel, porque hoje nós temos dois breaks. Na volta vamos destacar o Galudo, que ontem perdeu para o Flamengo lá no Maracanã. A gente fala disso na volta, até já. Você ouve Band News na